Olá, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje a gente vai estudar sobre a tabuada de multiplicação. E por que eu deixei bem claro aqui, ó, tabuada de multiplicação? Porque existem outras tabuadas, tabuada de adição, subtração, a tabuada de divisão. E diferente do que muita gente pensa, que a tabuada é um monstro de 7 cabeças, aquele gigante, difícil de encarar, é totalmente diferente, gente. A tabuada, ela vem para simplificar a nossa vida. E nessa aula a gente vai entender a estrutura de uma multiplicação e por que é tão importante decorar a tabuada. Ficar com ela aqui, olha, na ponta da língua. Então, se esse assunto é importante para você, eu te convido a ficar comigo até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Então, vamos lá, pessoal. Eu deixei 2 exemplos aqui no quadro, olha, 3 vezes 7 e 5 vezes 8, para a gente entender a estrutura de uma multiplicação. É muito importante a gente decorar a tabuada. Por quê? Porque existem muitos cálculos que, para serem resolvidos, é necessário saber a tabuada e vai te ajudar a ganhar mais tempo. Mas é muito importante também que você entenda a estrutura da multiplicação. O que significa uma multiplicação? Lembra que eu falei no início da aula que a tabuada ela veio para simplificar? Por quê? Porque, na verdade, a tabuada de multiplicação ela é um resumo da adição de parcelas iguais. E é isso que eu vou te mostrar aqui, olha. Aqui no quadro, a gente tem 3 vezes 7. E o que isso significa na prática? Significa que o 7 está sendo somado por ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. Então, vamos ver na prática como é? Então, vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui, ó. 3 vezes 7. É a mesma coisa de que dizer, ó, 7 mais 7 mais 7. E aí, vamos ver quanto que vai dar? 7 mais 7 mais 7. Então, vamos lá. 7 mais 7 é igual a 14. Aí, a gente vai repetir aqui, olha, o sinal de mais e o 7. 14 mais 7, quanto que dá? Faz a continha aí. Muito bem, dá 21. Então, dizer que 7 mais 7 mais 7 mais 7 é igual a 21 é a mesma coisa que dizer que 3 vezes 7, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó, uma adição de 3 parcelas de 7 é igual a 21 também, olha. Tá vendo? E aqui no exemplo 2, o que significa 5 vezes 8? Existe aqui uma adição de parcelas iguais, sendo que são 5 parcelas de 8. Na prática, o que significa? Significa que o 8, olha, está sendo somado por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes. Então, ó, 8 mais 8, mais 8, mais 8. Bem pequenininho aqui, ó. Então, quanto que vai dar? 8 mais 8 mais 8 mais 8. Vamos fazer a conta? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor para vocês verem, ó. 8 mais 8 é igual a 16. Aí, ó, vamos descer aqui ó, com o sinal, a adição, né? É aqui, ó, 8 mais 8 é igual a 16. Ok. E sobrou 8 aqui, ó. E agora, 16 mais 16, quanto que dá? 32. Muito bem. E 32 mais 8, quanto que dá? 40. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8, 5 vezes é igual a quê? A 40. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa que dizer 8 vezes 5 ou 5 vezes 8. Vai chegar ao mesmo resultado, olha, 40. Eu vou deixar para você aí na telinha, aparecendo, olha, uma tabuada de multiplicação. Eu até mandei plastificar para estudar com a minha filha, que é muito bom você ter uma tabuada dessas em mãos para você decorar. É muito importante que você tenha a tabuada na memória, para que você ganhe mais tempo na hora de resolver as suas atividades e a prova. Mas por que eu mostrei tudo isso aqui para você? Para que você possa entender o significado da multiplicação. O que tem por trás dessa ideia do 3 vezes 7, do 5 vezes 8, do 2 vezes 2? Na verdade, a multiplicação é um resumo de uma adição de parcelas iguais. Já pensou durante lá a atividade que você estiver fazendo ou durante a prova, você esquecer? Isso pode acontecer. A gente decora, né, a tabuada, mas vai que na hora ali apareça lá assim, 5 vezes 5 e você não lembre. Mas se você se lembrar da estrutura, você consegue chegar no resultado. Mas por que é importante decorar a tabuada?
Porque já pensou em toda atividade que você fizer, todas as provas que você realizar, você precisar montar a estrutura de todas as multiplicações? Ninguém merece, gente, pelo amor de Deus. Então é muito mais fácil você decorar, tá? Foi assim que eu aprendi. Quando eu era criança, a minha mãe me colocou numa aula de reforço e na época a minha professora de reforço, ela me passou uma tabela como essa. E eu mesma preenchi, ela foi me ajudando, eu fui fazendo continhas assim, olha, e fui montando toda a tabuada e depois eu ficava estudando essa tabela preenchida. E foi assim que eu decorei a tabuada e depois eu nunca mais tive dificuldade. Na hora de resolver os cálculos, eu já tinha a tabuada na memória e na ponta da língua. E é assim que você vai ficar também, tá? Então eu vou deixar depois aí na tela para você printar e para você imprimir e estudar na sua casa. Outra coisa muito importante que a gente deve falar nessa aula é que a tabuada, gente, ela não vai só até o 10, tá bom? Essa aqui, por exemplo, foi até o 12. Eu coloquei aqui a tabuada do 11 e do 12 também. Por quê? Porque a multiplicação, ela é uma operação infinita. Eu sei que quando a gente pega uma tabela como essa, parece que só vai até o 10, não é? Mas por que a gente resume aqui a tabuada, geralmente do 1 ao 10? Porque ela é a base para você resolver todas as outras multiplicações. Por quê? Porque não dá para você decorar tudo. A tabuada do 2, por exemplo, começa lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e por aí vai. Aí chega até o 10. 2 vezes 10, 20. Aí você pensa assim, foi até o 10. Não, a gente pode continuar multiplicando. 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13 e por aí vai. Mas como não dá para decorar tudo isso? Por quê? Porque a tabuada ela é infinita. Não dá para decorar tudo. Mas você conseguindo decorar da tabuada do 1 até a tabuada do 10, você consegue resolver qualquer outra multiplicação. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora, tá bom? Então, depois que você entendeu a estrutura de uma multiplicação, para resolver essas continhas se tornou muito mais fácil. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 8. A gente não precisa mais ficar somando 8 mais 8, né? Que aqui, olha, é tranquilo. Se fosse somar aqui, ó, 8 mais 8 na adição de parcelas iguais, tá tranquilo, a gente já sabe que é o quê? 16. Ok. 3 vezes 9. 9 mais 9 mais 9, né? 27. Tá vendo como é importante a gente decorar? 27, olha, muito rápido. 6 vezes 7, 42. Olha só a rapidez quando a gente já tem a tabuada, olha, na memória. Isso é muito importante, tá? Então não esqueça de tirar um print aí da tabuada que a tia vai deixar na tela e imprimir para você decorar. Então vamos lá, ó. 4 vezes 3, 12. 9 vezes 9, 81. 5 vezes 6, 30. E por aí vai, gente. Eu coloquei assim, alternado, para você ir conhecendo um pouquinho as tabuadas, né? Tabuada do 2, do 3, do 6, tabuada do 4, do 9, do 5, mas todas essas continhas que a gente colocou aqui representam a mesma coisa, ou seja, o resumo de uma adição de parcelas iguais, tá? Mais um exemplo aqui para a gente trabalhar aqui na multiplicação. Lembra que eu falei com você que a multiplicação é uma operação infinita? Ou seja, qualquer número pode ser multiplicado e qualquer número pode ter a sua própria tabuada. Assim como a gente estuda a tabuada do 2, do 3, do 4, a gente também pode estudar outras tabuadas. Tabuada do 15, tabuada do 12, tabuada do 300, não importa o número. Qualquer número pode ser multiplicado, porque a multiplicação é uma operação infinita. Então eu trouxe aqui, olha, 2 exemplos para a gente resolver. Olha aqui, ó, 12 vezes 3 e 15 vezes 8. Nesse caso, o que a gente faz se a gente não tiver aqui decorado a tabuada do 12? Você não é obrigado a decorar. Por quê? Se você já tiver aí na memória a tabuada do 1 ao 10, ela já é a base para você resolver qualquer outra multiplicação. E eu vou te provar agora. Olha só como que a gente vai fazer. 12 vezes 3. Nós vamos montar a continha. Olha aqui, ó. 12 vezes 3. Olha só como é que vai dar certo. A gente vai trabalhar qual tabuada, gente? A tabuada do 3. Por quê? Porque a gente vai resolver essa tabuada aqui, olha, separadamente. Primeiro, a gente multiplica 3 vezes 2. Olha só, a tabuada do 3 que a gente está utilizando. 3 vezes 2 é igual a 6. Prontinho. E 3 vezes 1? Corre lá na tabuada para dar uma olhadinha.
Muito bem, número 3. Então, a gente chegou aqui ó, ao número 36. Então, vamos lá, ó, 12 vezes 3 é igual a 36. E aqui, olha, 15 vezes 8. A gente vai trabalhar o quê? A tabuada do 8. 15 vezes 8. Da mesma forma, vamos lá, 8 vezes 5, olha só, a gente está trabalhando aqui ó, a tabuada do 8. A gente não está trabalhando a tabuada do 15, tá vendo? Então vamos lá, 8 vezes 5, 40, olha. O 0 fica e o 4 sobe. 8 vezes 1 é igual a 8. E o 8 mais 4, a gente nunca pode esquecer, gente, que a gente soma com aquele que ficou aqui em cima, tá? Então vamos lá, 8 mais 4 é igual a 12. Então, olha, 15 vezes 8 é igual a 120. Tá vendo a simplicidade? Então vem para mais um exemplo. Vamos lá, gente, para o nosso último exemplo. Agora eu coloquei aqui, olha, 38 vezes 4. Olha que número gigante. E esse aqui, ó, 56 vezes 7. Meu Deus, será que a gente agora vai conseguir fazer essas continhas de multiplicação? Claro que sim. Por isso que é importante você ter, olha, a tabuada na cabeça. Vamos lá? Vamos armar a continha? Então vamos lá, como é que arma? 38 vezes 4. A gente vai trabalhar o quê? A tabuada do 4. E olha como é simples. 4 vezes 8, olha lá na tabuada. Muito bem, 32. Então, olha, o 2 fica, as duas unidades, e a dezena sobe, ó. Prontinho. E agora, ó, 4 vezes 3. Dá uma olhadinha na tabuada aí do 4. Quanto é 4 vezes 3? Tá vendo como é simples? A gente vai multiplicando ó, número por número. A gente não vai multiplicar o 38 inteiro. Você não é obrigado a saber a tabuada do 38. Sabendo a tabuada aqui do 4, você consegue resolver, olha, tá vendo? Então vamos lá. 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 mais esses 3 que subiu é quanto? 15. Muito bem. Então, ó, 38 vezes 4 dá 152. Tá vendo como é fácil resolver? E agora, 56 vezes 7. Muito fácil. Vamos lá. 56 vezes 7. Eu vou sugerir que você dê uma paradinha aqui nesse vídeo e tente resolver sozinho. Faça esse aqui, ó, 56 vezes 7. Aí depois você volta para conferir se o seu resultado está correto. Então vamos lá, espero que você tenha feito, hein? Vem conferir, vamos lá. 7 vezes 6. Quanto que é 7 vezes 6? Pega aí sua tabuada. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Deu um branco. Meu Deus, quanto que é 7 vezes 6? 7 vezes 6 é igual a 42. Muito bem, então o 2 fica e o 4 sobe. 7 vezes 5, quanto que é? Dá uma olhadinha aí. 7 vezes 5, 35. 35 mais 4, 39. Então, 56 vezes 7 é igual a 392. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de multiplicação. Se você ainda ficar com alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários, que vai ser uma alegria para mim poder conversar com você, responder suas perguntas e retirar suas dúvidas, tá bom? Um grande beijo, que Deus te abençoe e a gente se encontra nas próximas aulas.